Olá, tudo bem? Daniela Vick, estrategista em Personal Branding, e você me acompanha aqui no personalbrandingtv.com.br. E nós vamos para a terceira etapa dessa entrevista do programa Café com PB, onde eu estou falando com Jackson de Aquino a respeito de carreira, propósito e chamado. Se você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, procura aqui no nosso canal, assiste primeiro e depois vem para cá com a gente. Se você gostou, deixe seus comentários abaixo, curta e compartilhe. Vamos lá? Uma pausa para um café. Vamos falar a respeito de propósito, carreira e chamado. Na verdade, essa é a nossa terceira etapa de uma super entrevista que eu estou com um convidado especial, Jackson de Aquino, aqui no nosso programa Café com PB. Vamos continuando então. Vamos lá, Jackson, para mais uma? Vamos lá. Legal. Sobre influência, né? Será que todos influenciam, desde o mais comunicativo ao mais tímido, desde alguém que tem um cargo de liderança, alguém que não exerce liderança, na internet ou fora dela? Todos influenciam? Todos influenciam, assim como todos mudam. Nós não podemos dizer que o ser humano ele nunca muda ou ele nunca influencia. São duas coisas inerentes ao nosso aspecto humano. Então, mesmo que você pegue, por exemplo, um eremita que esteja solitário em uma montanha, ele vai influenciar o ambiente, ele vai influenciar o lugar em que ele está e ele vai mudar, ele vai causar transformação. Então nós não podemos dizer que influência não acontece e que mudança não acontece. Essas duas coisas são promovidas e provocadas por qualquer indivíduo. Excelente. E falando sobre internet, que hoje é uma realidade, as mídias sociais aí nesse aspecto de influência, né? Muitas pessoas têm tido a voz e a vez na internet. O quanto que, na sua opinião, a questão desses usos ou mau uso das mídias sociais pode afetar a identidade da pessoa? E por que eu falo de identidade? Porque muitas pessoas criam um mundo imaginário na internet, né? Criam um eu que não existe na realidade, projetam uma imagem que não conseguem sustentar. O quanto você acredita que, falamos aqui de carreira, falamos de propósito, falamos de legado, o quanto que criar esse mundo imaginário pode afetar o indivíduo, a sua marca pessoal e sim, por que não, né? Suas relações, carreira e tudo mais. Essa questão da influência agora parte para o ambiente de escolha. De que maneira eu vou influenciar, seja positivamente ou negativamente. Quando nós pensávamos em comunicação, algumas décadas atrás, nós pensávamos em uma comunicação muito mais focada e fluente, porque as pessoas que vinham a público, que tinham sua imagem traduzida e trazida a público, essas pessoas elas tinham que ter algo poderoso e precioso a dizer. Não se ouvia qualquer pessoa e não se ouvia qualquer coisa. Quem estava realmente em evidência era alguém que conseguia trazer uma ideologia, conseguia trazer um mote de pensamento. Hoje se viralizou. Hoje qualquer pessoa pode pensar e dizer qualquer coisa acerca de qualquer coisa. Então o que nós precisamos pensar é de que maneira eu estou influenciando, porque existem duas áreas aí bastante importantes a serem vistas. Tanto é danoso, é prejudicial para quem está na mídia social, colocando a sua imagem em risco, falando questões incoerentes, questões sem autenticidade, fracas, rasas, né? Quanto quem está ouvindo, porque você também está formando opinião. Então as pessoas que estão do outro lado, né, estão acompanhando suas mídias, acompanhando seus posts, lendo suas inscrições, visualizando os seus vídeos, elas estão sendo construídas. E de que maneira você está contribuindo para o desenvolvimento das pessoas? O que você está transmitindo em via de regra? Essa é uma pergunta a se fazer. Agora, quando você tem realmente uma imagem sólida, alinhada com a sua marca e alinhada com o seu caráter, e você sabe exatamente a que você se propõe em relação à comunicação, tudo fica mais fácil. Você falou uma palavra-chave que ela está até em moda ultimamente, que é autenticidade. Do que se trata a autenticidade? Então, eu fico um pouco preocupado com isso, né? Às vezes, ser autêntico é ser diferente ou ter uma pitada de rebeldia. E talvez isso seja para provar para o mundo
que você é aquilo que você não é. Quando você tenta provar para você mesmo, para as pessoas e para o mundo, né, de uma maneira geral, que você é algo, é porque você já não é. Eu acredito que quando você entra nesse ambiente de defesa pessoal da sua autenticidade, você tem alguns problemas ligados à sua identidade. Porque quando você tem a sua identidade bem construída, bem sólida, isso flui naturalmente de você e a autenticidade, inevitavelmente, ela aparece como extrato disso aí. Jackson, quando a gente fala a respeito de marca, as pessoas logo pensam, né, num produto, um produto que conhecem, alguma empresa que conhecem. Mas nós, enquanto marcas pessoais, nós temos propósito, nós temos missão, visão, valores, competências. Quando o branding trabalha numa organização, essa questão da marca, tem o DNA da marca corporativa, né? E quando a gente traz isso para a marca pessoal, a gente fala de um DNA nosso, que é único, né? Nós todos temos um DNA único. Qual que você acredita que é a sua marca? A marca que você está deixando nessa geração? Qual que é a proposta de valor da sua marca pessoal? Então, Dani, no universo que eu vivo, que é a esfera da fé, nós costumamos dizer que, assim como o apóstolo Paulo dizia, né, eu trago em mim as marcas de Cristo. Paulo falava isso porque, afinal de contas, a vida de Cristo havia ocasionado nele uma mudança interior muito profunda e significativa, né? Então, eu acredito que o que fica em relação à minha marca pessoal é aquilo que Cristo fez no meu caráter, aquilo que Ele regenerou na minha identidade, aquilo que Ele reconstruiu na minha personalidade, os valores que eu substituí, né, em relação ao reino de Deus, à esfera da fé. Então, aquilo que Cristo fez em mim acaba sendo a minha marca pessoal. Agora, tem uma coisa muito interessante que nós entendemos que Efésios capítulo 4, que é uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, hoje a atual Turquia, né? Ele escreve a essa igreja dizendo que Cristo estava dando à igreja, aí entenda, não a igreja, a denominação evangélica institucionalizada, mas entenda o corpo místico de Cristo de uma forma holística, né? Todos nós que somos cristãos e que militamos pelas causas de Cristo e do seu reino. Ele dizia que foi dado à igreja instrumentos ou ferramentas que eram homens dons. E para cada um ele deu uma nomenclatura. Eu me identifico muito com a vertente profética. Muitos de nós também podemos pensar que o profeta seja aquele cara barbudo, eremita, que desce da montanha de vez em quando para trazer um recado para o rei e que tem aqueles oráculos muito misteriosos, né? Meio estruturados em parábolas. Não. O profeta, ele traz clareza de destino. Ele traz perspectivas seguras para o futuro. Ele aponta um caminho, né? E eu acredito que eu me identifique muito por conta da comunicação. Então, eu acredito que uma das marcas de Cristo em mim é justamente o chamado que Ele delegou sobre a minha vida, que é o exercício da profecia nos dias de hoje. Você falou sobre valores. Valores são imutáveis ou é possível mudar os valores ao longo de uma jornada? É possível e necessário, né? Eu acredito que os valores, eles são fundamentais. Deus, ele não muda, mas ele se move. Então os valores, eles precisam se contextualizar. Obviamente você não vai perder alguns eixos, né, que são primordiais, que são fundamentais da sua existência, mas eles precisam se readequar de tempos em tempos. Então os valores, eles realmente são mutáveis. Bacana. Você também é autor, né? Além das suas mensagens atingir aí muitas pessoas, tanto offline quanto online, sim. Você também recentemente lançou um livro. Queria que você falasse um pouquinho, que é um livro também destinado a lideranças, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente. O livro, ele nos surpreendeu, né? Ele teve uma abrangência muito maior do que nós imaginávamos. É engraçado que alguém que trabalha na esfera da fé teve pouca fé, então nós achávamos que não iria alcançar tanto e teve uma penetração muito maior do que nós imaginávamos. O nome do livro é A Noiva Adúltera, né? Quando o pastor ele tem um caso com a igreja e fala sobre a dependência emocional de um líder com a sua organização. Fala dessas relações adoecidas que precisam ser reformuladas. Excelente.
Importante dizer que no link aqui abaixo desse vídeo você vai poder encontrar o link para acessar e adquirir. Você que é líder, independente na área eclesiástica ou organizacional, vai ter o link aqui abaixo para você adquirir também essa produção literária, né? Bacana. E para a gente encerrar esse bate-papo que rendeu e que renderia muitos mais cafés, né? Eu queria que você deixasse, se fosse deixar uma única mensagem central, né, de tudo isso que nós falamos, que discursamos aqui, né, sobre carreira, propósito, chamado, liderança, autenticidade, né, foram muitos assuntos de extrema importância, independente da fase de vida que as pessoas que nos acompanham, né, estejam vivenciando. Eu creio que muitos vão poder aproveitar. Qual que seria a mensagem central, a mensagem principal que você gostaria de deixar para o pessoal que nos acompanha e que eles possam tomar isso como um grande ponto de atenção que pode realmente fazer a diferença na vida, na carreira, nos seus negócios, naquilo que eles estão construindo? Então, Dani, eu acredito que nós precisamos ter coragem para migrar de uma carreira para uma missão, né? Eu acredito que a carreira, ela é de alguma maneira construída e ela é humana, enquanto a missão, ela é divina e ela vem por intermédio de inspiração. Então nós precisamos realmente nos conectar ao eterno, buscar em Deus as respostas que precisamos e, a partir dessas descobertas, instituir para a nossa vida um propósito que seja muito maior do que a nossa existência. E para isso nós precisamos ter uma missão que esteja em conformidade com aquilo que Deus desenhou na eternidade sobre nós. Maravilha, muito obrigada mais uma vez por aceitar meu convite para o café, para esse bate-papo delicioso. Obrigado. Que nós dividimos aí em 3 grandes entrevistas. Então você que acompanhou aqui essa nossa última entrevista, a gente está fechando. Então se você não viu as outras, corre para o YouTube, localiza as outras entrevistas, deixa o seu comentário aqui abaixo. Aqui também estão os campos de contato para entrar, falar com o Jackson, compartilhe, comente e eu te espero cada vez mais presente aqui no nosso Personal Branding TV, conteúdos para impulsionar a sua marca pessoal com propósito no mundo.